Isso, meninas. Clica aí no coraçãozinho para mais pessoas saberem que a gente está ao vivo. Tudo bem? Bem, Que bom que a nós gente estamos tá aqui. Nós nem combinamos nada, mas nós estamos de rosa, hein? aqui. Tudo bom? Prisma, Também. Amaral, Kleber e Karen. A Louise entrou aqui também. Zaira Dias. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui felizes nessa noite aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse estudo maravilhoso, né, Adriana? Bom, sempre muito bom. Nós vamos então fazer uma oração e aí a gente vai comentando aqui um pouquinho a introdução enquanto o pessoal vai chegando Tá ótimo. e aí a gente vai já batendo o nosso papo aqui, tá bom? Vamos então orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pelo dia bom que o Senhor nos deu, pela oportunidade que temos de nos achegarmos até o teu trono de graça. Nós reconhecemos, Senhor, que não somos dignos, não temos merecimento nenhum, mas queremos, Senhor, através do teu Filho amado Jesus, nos apresentarmos a Ti neste momento. Que o teu Santo Espírito possa nos usar, teu Santo Espírito também possa estar com cada um que entrar nessa live, seja agora ao vivo ou posteriormente assistindo, que ele possa abençoar a cada lar e a cada família. Seja conosco, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Adriana. Tudo Oi, bem, minha querida? Dani, tudo bem? Eu não te conheço pessoalmente, mas eu já te sigo, já vi Ah, você em algumas apresentações e é um prazer muito grande estar contigo aqui nessa noite. Você mais uma vez aqui com a Escola do Lar, né? Você é de ei, casa. ô, casa. Mais uma live aqui. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado, né, fazer esse bate-papo com a gente. E temos muitas famílias novas, sabe? Cada semana tem famílias seguindo o nosso perfil e pedindo conselhos. É uma bênção, né? Esse perfil tem sido realmente uma bênção. E eu queria que você apresentasse um pouquinho de você, da sua família, onde que vocês moram, para o pessoal poder te conhecer. Bom, sou Adriana Teixeira, moro em Tatuí, a terra aqui da Casa Publicadora, né? Aham. Foi a Casa Publicadora que me trouxe para cá, né? Trabalhei muito Ah, lá. Agora estou em casa com as crianças, numa nova fase aqui da minha vida. E sou mãe de duas meninas, a Bianca, de 6 anos e meio, quase. Não, quase 7. Ela vai fazer 7 anos em agosto, mais de... passa rápido. E a Heloísa, de 2 anos. Ah, E que essas são as legal. minhas duas professorinhas, assim. É, Pretendido que vieram para mexer com as estribeiras aqui, para pois, sacudir com tudo e pois fazer é. as bases e procurasse mais conhecimento da palavra de Deus e como a gente tem aprendido no dia a dia, com as experiências É, de vida. os filhos nos ensinam sempre, né? Impressionante. Então, É, essa, em termos da atual, né? Essa é a minha aham. atualidade. Formada em letras, né? Professora de português, editora, mas essa parte está um pouco à parte, apesar de ainda fazer alguns trabalhos como freelancer, mas temos aqui vivido essa experiência aqui de educar os filhos. Que bênção, né? O primeiro trabalho realmente é ser mãe, né? 24 horas, em tempo integral. Isso exige da gente assim muito equilíbrio, né? Muita oração, estar com Deus e muito estudo, Com que é certeza. legal que é a proposta, né, desse perfil. Uhum, A gente também segue, né? uhum. E a gente vê assim mães que estão preocupadas, né, em rever, né, os conceitos de educação de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito bom. Uhum, que bom. Obrigada aí por você ter se apresentado.
Bom, para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez também, o meu nome é Ligiane e eu também tenho 2 filhos, só que no meu caso são 2 meninos, o Pedro, de 4 anos, e o Daniel, de 1 aninho. E estamos aí nessa jornada, né, de aprendizado, né, muito aprendizado. Eu acho que a gente tem realmente que se preparar, porque a gente não tem como ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente não tem, né? Então, Uhum. a gente realmente tem que buscar na fonte correta, né? Na Bíblia, no Espírito de Profecia. E a gente fica feliz, né? Porque temos esse material à nossa disposição, né? E hoje nós vamos estar, então, conversando sobre o capítulo 11. Vou fazer aqui, Adriana, um resuminho rapidinho, só para o Sim. pessoal saber aquilo que a gente vai tratar essa noite, tá bom? Bom. Olha só, nós vamos falar aqui qual que era o objetivo de Cristo ao ensinar as lições de vida, né, que é o título. Nós vamos falar também sobre esses ensinos, eles eram adaptados a qualquer tipo de ouvinte, qualquer pessoa poderia ser atingido através da mensagem de Deus. Nós vamos conversar um pouco sobre a lei do serviço, né, que é tão importante, que a gente precisa aprender, né? É a lei que vai reinar também no céu, né? Sobre as leis do crescimento, nós vamos falar aqui sobre sementes, sobre parábolas, sobre... Ai, tem tanta coisa linda que olha, é difícil, viu? A gente tem que meio que correr às vezes, mas é muita coisa linda que a gente tem hoje para falar. E, assim, para finalizar, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do caráter, né? Que é a nossa única herança, né? A única coisa que a gente vai levar para o céu, né? Então, vamos lá, Adriana, vamos começar aqui. Temos muito o que falar. Interessante também, não sei se... Com certeza deve ter alguém que esteja entrando pela primeira vez nessa série de lives, né? Uhum. Acho que é bom a gente contextualizar, né? Nós estamos estudando juntas aqui o livro Educação, né? Uhum. Então, tudo isso está no capítulo 11 desse livro aqui. Olha Olha a minha só. versão. É, A minha versão tá antiga, mas é ótima. que, então já se passaram 11 capítulos, né? E, em que vários temas importantíssimos foram tratados, né? Então agora nós estamos numa sessão, ele é dividido em sessões, e eu creio que está na penúltima parte da sessão que fala sobre natureza e experiências da vida, né? Meio que misturado Isso. mais o ensino da natureza, né? Uhum. Então, da outra vez que nós tivemos aqui foi muito gratificante e um tema que parece que ele vai e volta durante todo o livro é a questão da educação do caráter e a educação ligada à redenção, né? Educar, Uhum. redimir. Sim. E aí, quando você disse que os pais precisam ter, né, para dar, eu tenho percebido cada vez mais, eu não imaginava que seria tanto, que um termo que é usado aqui no livro recorrentemente, que é a verdadeira educação, Uhum. não no sentido de que a verdadeira educação pautada, né, em Deus, a formação do caráter, que ela vem primeiro para nós, né, para os pais. Uhum. Como eu É. tô tendo que aprender, às vezes, a duras penas, que Uhum. primeiro ela é para mim. E estudando esse capítulo, olha, foi impressionante. Eu já tinha lido esse livro 2 vezes. Não tem como não aprender. Aí, interessante, a primeira vez que eu li não tinha filhos, foi como profissional da área de Uhum. educação. E aí depois li quando veio a Bianca e agora estou lendo pela terceira vez com a vinda da Heloísa. Uhum. E esse capítulo, quando eu fui reler, eu falei, gente, parece que eu não tinha lido, não tinha entendido isso aqui. Então, assim, é um livro que vale a pena ler, rabiscar, entender, pesquisar cada palavra, ir ao dicionário, voltar, mastigar, estudar. Porque é Uhum. uma lição que se tira logo no primeiro parágrafo. Não Sim, sei se você com quer certeza. conduzir, pode continuar falando. Pode ir. Olha, Esse primeiro parágrafo já dava para ficar só nele. dava. Porque o título é Lições de Vida, né? E aí vamos pensar só no título, ensinar para os filhos lições de vida, mas qual é a minha lição de vida? O que eu tenho tirado de lições
aos pés do mestre na natureza, que é um dos compêndios, né, um dos livros que Deus deixou. E aí eu destaquei alguns verbos que já fala logo no começo. Uhum. O grande ensinador, né? Achei interessante o título dado a Deus, né? A Jesus. O Uhum. grande ensinador. Então, ele levou os seus ouvintes para ter contato com a natureza. E ele abrandou o coração dos seus discípulos, dos seus ouvintes. Ele tornou impressionável a mente. Então, o verbo ele levou, ele abrandou, ele tornou impressionável, ele auxiliou a interpretar o ensino espiritual das cenas sobre as quais eles repousavam seus olhos. Só nesse, nem é o parágrafo todo, só nessa primeira parte eu destaquei esses verbos. E eu fiquei pensando, o próprio Cristo teve que levar os seus ouvintes a ter contato com a natureza, teve que abrandar o coração para tornar esse coração impressionável às lições e auxiliou, além de abrandar o coração, ele auxiliou a interpretar o ensino espiritual das cenas sobre as quais lhes repousavam os olhos. Aí, na hora que eu li isso aqui, eu orei e falei, Senhor, faça isso comigo. Porque eu não tenho essa capacidade de fazer isso com as minhas filhas. Né? Até a gente tem tentando pôr em prática, né? A gente vai para a natureza e muitas vezes, né, não sabe exatamente o que fazer, mas tá aqui, pedir para Deus em primeiro lugar para que Ele faça isso em nós, pais. Para que Ele nos leve a ter contato com a natureza, para que Ele nos ajude a ouvir a voz que fala por meio das obras criadas, para que Ele abrande o nosso coração. E aqui ficou uma lição para mim, que muitas vezes eu fico, né, muito ansiosa, querendo fazer tudo, que tudo dê certo, que as crianças entendam. Mas se o meu coração não tiver abrandado pelo Espírito de Deus, eu não vou vai chegar adiantar nada. como se eu estivesse dentro de casa, né? E não vou conseguir tirar as lições e ter a minha mente impressionada pelo que Ele quer que eu tire de lição espiritual. Então, assim, eu já falo logo de cara que a primeira lição é para nós, mães e pais, buscar em Deus essas ações, que Ele faça isso em nós. Porque Que só lindo isso, né? aí a gente vai conseguir levar também, fazer isso com os nossos filhos, abrandar o coração dos nossos filhos, ajudá-los a ouvir a voz, né? Tornar impressionável, né, o coração deles. Com muito amor. E aqui vai continuando, né? Que são lições, né, que a gente vai tirando da natureza e vai apresentando aos filhos também, né, os ensinos espirituais. Porque muitas vezes você vai, contempla, mas você nem presta atenção, né? Você não tem aquela sensibilidade, né, espiritual para mostrar, olha, Deus fez assim, filho, por causa disso, disso, disso. Então, esse contato, né, que vai nos tornando também sensível ao Criador, né? O nosso olhar precisa mudar também, né? E aqui vem falando, né, que Cristo ilustrou as verdades imortais através disso, né? Através dos acontecimentos da vida, dos fatos e experiências particulares aos ouvintes, e isso fazia com que ele conseguisse atingir a todos. Ele conseguia, na mensagem dele, atrair tanto criancinhas quanto os mais velhos, né? Olha que coisa, que sabedoria, né? Quando nós nos colocamos à disposição para que o Espírito Santo realmente trabalhe em nós, não tem como nós não sermos vasos, a não ser que nós não queiramos. Se ficarmos fazendo a nossa própria vontade, mas se a gente colocar à disposição, né? Senhor, olha, vou sair à natureza, me conduza, que eles possam ver o Senhor agora. Não tem como não atraí-los, né? A isso que você acabou de ler, todos esses verbos maravilhosos aí, que só já poderia encerrar a live só aí. Se a gente aprendesse só essa lição, já estaria ótimo. E o que eu achei muito interessante nesse capítulo todo é que, assim, ao princípio eu achei que fosse falar só de natureza, né? E aí está muito ligada a questão da natureza com as experiências da vida. A gente corre o risco, às vezes,
de separar demais. A gente tem uma tendência a colocar tudo em caixinhas, né? Então, Sim. agora eu vou ensinar a natureza. Agora Uhum. eu vou ensinar o trabalho útil. Agora eu vou Uhum. ensinar. Agora eu vou ver as experiências da vida, né? E é Então, tudo muito interligado. é tudo muito interligado. Então, veja só, o que é experiências da vida? Estar na natureza, tirar lições da natureza é a experiência da vida. Que Uhum. ótimo seria se nós conseguíssemos, na nossa realidade, seja qual for, que a natureza faça parte das experiências da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Porque eles vão Uhum. conseguir tirar muitas lições dali. Porque logo na sequência aqui do capítulo, fala, né, o fermento, o tesouro escondido, pérola, a rede de pescar, a moeda perdida, o filho pródigo, a casa sobre a rocha, a areia, né? Tudo isso eram situações do dia a dia, da rotina. Sim. Né? Então, aí vem finalizando ali, assim a lida diária, em vez de ser uma mera rotina de labutas, despojada de pensamentos elevados, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças de coisas espirituais e invisíveis. Então, aí Uhum. também a gente já tira uma lição. Todas as experiências, né, da vida, a gente ter essa mente, né, trabalhada para tirar lições espirituais para a vida dos Uhum. nossos filhos, né, para que eles consigam enxergar, né, o invisível pelo visível. E o segredo, eu acho, Adriana, que a gente só vai ter esse start para poder levar em tudo que a gente fizer com os filhos, né? A gente sempre voltar para o lado espiritual, a gente só vai ter esse start se nós pais estivermos ligados com o Espírito Santo, né? Porque muitas vezes a gente tá ali na lida e quer fazer as coisas e só que a gente esqueceu do principal. Se nós não estivermos ligados na fonte, não temos como comunicar a bênção através deles, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas Lígia, como é que você conseguiu fazer tal coisa? Sabe, é o Espírito que vai iluminando a gente, porque nem a gente tem ideia, né, do que vai acontecer naquela situação. Mas, se nós estamos ligados, o Espírito vai trazer à nossa mente o que ensinar também para eles, né? Eu vou te contar aqui rapidinho uma experiência que nós tivemos no final do ano passado. Meu esposo deu 2 peixinhos, um para cada um. Só que um peixinho que era do menorzinho, ele morreu. E o meu maior, ele não tinha ideia do que era morte, né? Ele falou: ah, morreu, mas e aí, a mamãe? E agora? O que a gente vai fazer? Aí o meu esposo, para assim, preservar, né, para não trazer tristeza ao coração, ele pegou e tirou o peixinho e até jogou, assim, sabe? Já tirou, tipo assim, esquece, né? Deixa aí. Aí eu fiquei pensando, falei, não, olha que oportunidade que eu tenho, não, eu preciso ensinar para ele. Aí eu peguei o peixinho e falei, filho, ó, aí a gente foi lá fora. Falei, filho, olha, é Deus que dá a vida, é Deus que permite. Aí fui explicando para ele, eu falei, e agora, filho, nós vamos precisar enterrar o peixinho aqui. Mas por que, mamãe, que a gente vai enterrar? Aí expliquei para ele, né, que do pó nós viemos, do pó. Então, assim, eu tive ali a oportunidade de ensinar para ele coisas e também coisas espirituais, tanto da experiência da vida que ele estava tendo ali, como espirituais, que eu ia deixar passar, né? Eu ia poupá-lo, não que eu quisesse trazê-lo sofrimento, mas a gente também ensina que na vida eles vão sofrer e eles precisam estar preparados para o sofrimento, né? Então ali foi o momento que o Espírito me iluminou e falou: não, pera lá, vai lá, ensina para ele. Então isso foi uma coisa boa, mesmo que triste e trágico, né? Que depois, mas pelo menos ali ele pôde aprender a como, nossa, olha só, realmente a morte nos traz tristeza, né? Então deu para ensinar até sobre pecado, sobre ressurreição. Eu falei tanta coisa naquele dia Tudo em cima de um que tinha uma coisinha só. Aqui em casa tivemos 3 Jorginhos. Foi o Jorginho primeiro, o Jorginho segundo e o Jorginho três já se foram. E também tivemos experiências incríveis, assim. Até tem um local na horta que a gente enterrou que ficou sagrado. Ninguém pode pisar lá, que é o peixe. Mas, assim, a gente tira realmente muita lição. E é interessante que, assim, para as mães ansiosas de plantão, aí eu vou falar por experiência própria, né? Que às vezes, assim,
eu preciso ensinar, né? Eu preciso fazer meu filho virar gente, ele precisa virar um cristão, ele precisa formar o caráter. A gente fica sempre pensando em tudo o que precisa fazer e pode trazer certa ansiedade. Agora, pensar nessa questão de que as coisas da vida, no dia a dia, na natureza, nós vamos poder tirar lições para eles, tanto de currículo, de escola, de várias coisas, como espirituais, traz aquele alívio, aquela leveza que Deus quer que a gente tenha na educação, na maternidade, Sim. na E não paternidade, um fardo, né? não um fardo. Então, de Uhum. cada situação da vida, né, é o que diz aqui, pedir a iluminação para que a gente possa iluminar os nossos filhos e a entender o que ele pode, né, tirar de lição. E às vezes eu achava assim, ah, será que eu estou exagerando, né? Será que não está muito abstrato? Mas outro dia a Bianca pediu, falou que ela ia fazer uma palestra. E aí pediu para eu filmar. E aí aí a gente estava aqui dentro. Aí ela pegou um livro e falou, não, resolvi que eu vou fazer lá fora, em meio à natureza. E Uhum. aí eu estava assistindo o vídeo, eu não estava no momento, estava aqui dentro fazendo umas coisas, ela estava com o pai. E aí ele filmou, né? E ela falou, pai, eu quero ir para a horta. Aí foram lá para dentro da horta e ela falou assim, hoje eu vou ensinar sobre paciência para vocês. E começou a falar, começou a falar. Falei, gente, isso estava guardado lá dentro em algum momento, ficou Uhum. guardado e ela começou a falar, né? Eu falei, puxa vida, às vezes a gente está achando, né? Ai, será que está ensinando? Será que está aprendendo? Está. Está É, tá ficando guardado, está fazendo as relações, porque está escrito, Deus disse, né, que isso vai impressionar a mente. vai. Só que, Mais pra frente fala um pouquinho sobre isso, né? só que tem essa questão de impressionar, de trazer essa impressão espiritual, é, de conhecimento cognitivo aos pais, para que eles Uhum. possam passar isso para os filhos, né? E Uhum. era assim que Cristo fazia com os seus discípulos, né? Ele levava, Sim. ele estava sempre com essa intencionalidade, né? Uhum. Então, eu acho que se nós sairmos dessa live e pensarmos sempre na intenção, não como um fardo, não, a intenção, pedindo para que o Espírito abrande o coração, nos impressione, isso vai se tornar mais leve, né? Sim, E é mais natural, verdade. talvez, né? É verdade. E aqui um pouquinho mais para frente, né, fala que nós realmente devemos ensinar assim, né, as crianças a ver a natureza como a expressão, a sabedoria de Deus, o pensamento a respeito dele através das coisas que ele criou, né, os pássaros, as flores, as árvores, as coisas que são visíveis, que que para elas os intérpretes do invisível também, né? E os acontecimentos da vida, tudo isso a gente tem condições de passar para eles, né? Uhum. E através de tudo isso nós vamos passar, né? Com as experiências da vida também, nós vamos mostrar para eles quais são as leis que regem isso, Uhum. né? No meio da natureza, Deus é um Deus de ordem. Então, eu sempre falo com meu filho, filho, só vai ter obediente lá no céu. A mamãe só pede, eu só tenho uma regra aqui em casa, o meu esposo também, é uma só. Porque criança não pode ter muita regra, né? Senão elas ficam Uhum. perdidas. Aqui em casa a única regra são as três letras mais importantes. O, B, D, C. Quatro, né? O, B, D, C. Pronto. Se ele fizer isso, pronto. Não precisa de mais, né? E Uhum. aqui fala, né? Que unicamente a obediência a essas leis pode encontrar a verdadeira felicidade e êxito. E isso é para o ser humano e isso é para os seres da natureza. Se tudo tem uma ordem, né? Se a gente for obediente, nós vamos ter a felicidade, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, que assim, algo que me chamou a atenção semana passada, estudando alguma coisa sobre isso, a questão da obediência, que é realmente a ordem, né? Os pais trabalham em cima disso para que tenham filhos obedientes. Mas para mim, eu tenho parado para pensar, porque a gente fala sempre da lei do amor, né? O que é esse Uhum, amor? E aí eu volto aqui na primeiro parágrafo de novo, quando a gente falou do verbo abrandar o coração, impressionar a mente. uhum. Eu acho que acima, talvez, me corrija se eu estiver equivocada, Lidy, mas acima de eles entenderem a obediência, é eles terem o coração transformado, terem abrandado o coração impressionadamente, porque se eles não entenderem isso, eles Não não vão. obedece. Uhum, E aí, como Deus é bom, Ele nos dá algumas ferramentas
Porque a natureza, o contato com as coisas do dia a dia, e a mãe, o pai ali ajudando, né? Quem está cuidando, conduzindo, vai impressionando o coração e a mente para que ele tenha uma decisão, uma postura com relação a isso, até com relação às leis que governam a vida. Então, se ele Uhum. tiver claro, se ele entender o que está por trás disso, até mesmo essas leis vão ficar mais claras para ele. Por exemplo, Sim. vamos pegar a natureza, que é o corpo humano. Quais são as leis que regem o nosso corpo, em termos de saúde, em termos de, né, de bem-estar, de alegria, de felicidade? Se eles conseguirem entender por meio das coisas visíveis e palpáveis essas leis que governam, eu acredito que vai ser mais fácil para eles obedecer às leis, Uhum, com né? Então, certeza. isso vai ser mais fácil para que eles obedeçam também. Então, com relação à obediência, na verdade, quando eles nos obedecem, eles estão também demonstrando que nos amam, né? É. A obediência, ela tem que estar ligada ao amor. Porque se ela for uma obediência cega, não vai adiantar de nada, é uma ditadura. Você vai tirar a individualidade do seu filho de pensar também? Não, eles, da mesma forma como nós precisamos obedecer ao Senhor, mas é por amor. Não é por medo nem por nada, é por amor a Ele. Então, da mesma forma, os filhos também têm que ter a obediência, mas por amor, né? Uhum, E, exatamente. e aqui, logo abaixo, já vem falando, né, sobre a lei, as leis do serviço. E isso é tremendo, porque olha só, né? Quando fala aqui que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol do outrem. Uhum. O ser humano, ele é criado praticamente para ser um egoísta. Em muitos casos, né? Eu lendo aqui, eu falo, gente, olha só que coisa impressionante, né? Porque aqui fala, Cristo veio à Terra com aquele que serve, como aquele que serve. Os anjos estão também ao nosso dispor para servir. Só Uhum. que, infelizmente, a geração que a gente vê hoje de crianças, as crianças querem ser servidas. Mas Uhum. por quê? Quem é que está ensinando dessa forma? Não é? Não sei como que é por aí, mas geralmente quando tem um almoço de família, quando tem um junta-panela na igreja, a primeira frase que o pessoal fala, quem que é que é servido primeiro? Uhum. São as As crianças. crianças. Mas não é. Aqui, a gente, em casa mesmo, quando junta com mais pessoas, a gente sempre fala o quê? Que as crianças são por último. Ah, mas como que são por último? Ah, são por último. Primeiro, como é que eu quero que meu filho, quando, se porventura ele for pegar um ônibus, ver um senhorzinho lá de pé, ele vai dar o lugar? Eu estou ensinando ele a dar o lugar para o idoso, porque eu já passei por tantas situações que é tão triste, né? Por quê? Porque a geração que está sendo criada é para pensar no próprio eu, no próprio benefício. Mas não, se a gente criar falando, olha, você é o último porque o vovô tem preferência, o papai tem preferência, ele é mais velho. Então, são nas mínimas coisas que a gente vai ensinando também o serviço, né, para os nossos filhos. E isso aqui é impressionante. Eles conseguem tirar essa lição de todas as situações da natureza, né? Então, por exemplo, eu até cheguei a fazer umas flechinhas assim, Deus, né? Ele estava pronto a servir ao mandar o seu filho, né? Uhum. Servindo, né? Os anjos, aqui estava, né? Acho que está nesse contexto aqui, né? Os anjos Sim. estão para nos servir, para nos guardar, estão ao nosso lado. Aí vamos para a natureza, os pássaros, as árvores. Nossa, eu gosto muito de tirar as lições da árvore, porque a Bianca ela é apaixonada por árvore. Ela tem dia que ela está assim, a mamãe, eu preciso abraçar uma árvore. Ela gosta de abraçar. Tem uma árvore aqui na rua que é a árvore que é amiga dela. Ela fala, é minha árvore. A gente sempre vai lá. E ela deita lá e fica lá, sabe? Abraçada na árvore. Ela gosta de Que abraçar a árvore. delícia. E eu sempre falo para ela, tá vendo como ela é sua amiga, né? Como ela traz paz, olha como ela tá sempre para servir, porque as folhas dela estão borrifando vida Uhum. para gente respirar. E aí, aí ela fala, nossa, ela tá sempre servindo, né, mamãe? Tá sempre servindo com alegria, né? Porque ela tá ali Sim. fazendo o trabalho dela, né? Que Deus mandou, com obediência, né? E ela vai, nossa, parece assim, ai, que conversa de maluco, né? Não é, porque a criança consegue entender isso de uma forma mais concreta, né? Essa Sim. questão do servir, né? E aí isso vai sendo incutido neles de que essa é a lei, né, da vida, a lei do serviço, né?
O sol, Uhum. gente, o sol, nesse contexto que nós estamos vivendo, né, de doença, o sol, um astro que está só para nos servir, ele nos aquece, Servindo o tempo todo. ele melhora a nossa imunidade, está servindo, tá? Algo que Deus colocou na natureza para servir. E falar isso parece que não, mas traz um efeito impressionante mesmo na mente deles, porque traz a nossa, né? Como não vai trazer na mente das crianças, né? Ó, Essa lei do serviço que está escrita, né? Sobre todas as coisas da natureza. Uhum. A Raquel está comentando aqui, né, que esse assunto sobre servir crianças é bem problemático porque tornam as crianças reizinhos. É. Infelizmente, né? Mas estamos aqui para mudar essa história, gente. Vamos mudar a Uhum. história dos nossos filhos, dos nossos amigos, o que a gente puder ajudar para poder mudar essa situação caótica que vive. Para isso que nós estamos aqui estudando. Inclusive, até na adolescência, outro dia eu comentei com uma amiga que me impressionou a atitude de uma adolescente que estava dando uma aula de inglês para um grupinho de crianças, né? E aí o avô dela chegou e começou a falar ali no meio da aula, começou a falar inglês também, mas assim, eu fiquei, parei para perceber, assim, né? E a menina, eu falei, bom, se fosse alguns adolescentes que a gente vê por aí, que não podem ser interrompidos, não podem sofrer nenhuma, né? Nada que seja diferente do seu gosto, eu falaria, vô, sai daqui, vô. Não sei. E Uhum, ela conseguiu, sabe, trazer o vô para o meio da história, e as crianças ficaram amigas do vô, e todo mundo agora gosta desse vô e respeitaram. Ela mostrou uma lição de respeito ali, né? sim, Foi uma experiência interessante. E eu fico pensando, o que que os nossos filhos, né, estão aprendendo com essas experiências da vida? Estão aprendendo a servir, né? A dar a ver, uhum. a ter paciência, né? A ouvir, né? Principalmente os mais velhos. É um assunto aí que daria uma live só sobre isso, viu? Ah, com Sobre, certeza. né, o eu, né, o entronizado, enraizado. E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a linha é muito tênue entre a gente trabalhar esse altruísmo, esse serviço ao próximo, e também trabalhar o respeito, que a gente respeita os nossos filhos, a gente não está agora desrespeitando, a gente respeita, a gente ouve a Uhum, opinião, trabalha o coração, mas de uma forma com amor tão vindo de Deus que vai fazer com que eles tenham a mente impressionada também a servir, a obedecer, a dar a vez para o outro, a ser abnegado. Então, assim, exige estudo, né? Muita oração sim, e estudo de como trabalhar essa mentezinha, né? Nova sim. para ser funcionada, né? E aqui a gente vai continuando aqui um pouquinho. Acho que a gente vai ter que apressar. A gente quer falar tanto, né, amiga? É difícil, é muito pouco tempo, mas assim, ó, se cair a gente vai fazer uma nova chamada aqui, tá bom? Para continuar. Só Mas para fechar essa questão dos, né? pode. Aqui fala, né, dos vales, né? Assim como os vales e planícies abrem passagem às correntes das montanhas para atingir o mar, aquilo que eles proporcionam é restituído centuplicadamente. Então, assim, eu parei para pensar, gente, nunca parei para pensar nisso, né? Realmente, né? Parece que está sofrendo para abrir espaço para a água passar, mas ele vai ser retribuído. Então, um ajudando o Hum, outro. hum, E, assim, tirar essas lições e mostrar isso para os filhos exige de nós também uma reflexão, né? Uma análise sim, constante, né? Uma intencionalidade, né? Como eu disse atrás. sim. E o verso, né, aí de Lucas, dar e ser-vos-á dado, né? Exatamente. Então vamos passar aqui. Se tem mais alguma coisa para falar dessa parte, a gente pode ir lá para o Semeando com Fé. Uhum, podemos passar. Então tá bom. Então, já nesse primeiro parágrafo, para quem está acompanhando aí com o livro, a gente está na página 104, tá bom? Dentre as lições quase inumeráveis ensinadas pelos vários processos do crescimento, algumas das mais preciosas são apresentadas na parábola do Salvador sobre a semente. E aí, boa parte aqui desse capítulo vai falar sobre a semente, né? Quantas lições que a gente não consegue tirar só da semente, né? Parece que Mas a partir, Lígia, não sei se você teve essa sensação, parece que a partir daí eu senti Deus pegando assim na nossa mão, falando, vem cá, filho, eu vou ensinar para você, pai. como Mãe, que vai ser, né? eles vieram mais para os pais aqui, não sei. É lógico que a gente vai repassando isso para os filhos, mas então, por isso que eu acho que tem essa frase aqui, ó, contém lições para velhos e moços, né? Não, mas realmente, eu também senti porque ele está simplesmente explicando, olha, é assim que você vai ter que ensinar para sua criança, né?
sobre as coisas. E, porque muitas vezes, né? Eu não sei você, mas eu era muito urbana. Eu Sim. era, não. Pera lá. Eu estou deixando de ser. Eu já estou morando no sítio, mas a cidade ficou enraizada em mim por muitos anos. Então eu tenho dificuldade em ir para o Uhum. campo, assim, para mexer na terra, na agricultura. Tem gente que já tem um dom, assim, que gosta de plantinho, não sei o quê. A minha mãe tinha isso, mas eu tenho muita dificuldade, sabe? Mas eu Uhum. preciso praticar, porque como que eu quero ensinar se eu não Uhum. pratico? Não tem como, né? Então, aí que vem todos esses ensinamentos que ele vem falando sobre a semente, sobre a parábola, sobre o crescimento da planta, né? Que é o caráter. Então, assim, falando aqui da Sim. semente, a semente em si mesma ela não tem como germinar, mas Deus, ele implantou dentro ali da semente o princípio, né, germinativo ali de como aquela semente vai se desenvolver e ela vai germinar, né? O homem tem a parte a produzir no crescimento da semente, mas ele não pode fazer nada. Quem faz tudo e em quem ele tem que confiar é em quem? Deus, e como isso traz uma paz. Que não somos nós, né? O que que vai virar esse menino, né? O que que vai virar essa menina? Né? A gente sempre está pensando, né, nisso, naquilo, né? E uma coisa assim que a gente também corre muito o risco é de ficar muito em cima do comportamento. É lógico que o comportamento reflete algo que está no coração, né? Mas eu Uhum. também tenho refletido muito nisso, assim, de que Deus quer primeiro trabalhar o nosso coração, trabalhar esse solo, e nós também fazemos isso com os nossos filhos. Mas que conforto dá saber que a gente vai trabalhar o solo, que Deus conta também com a nossa ajuda, né? Por isso que Ele nos manda os filhos, mas que a parte de fazer germinar é com Ele. Isso é maravilhoso, ó. No finalzinho aqui, É com Ele. Tenha paz, olha Pai. Tenha... o que a gente o que a gente está falando exatamente. Cada semente que brota, cada planta que se desenvolve é pelo poder de Deus. Não somos nós. A gente tem o nosso trabalho, mas é pelo poder de Deus que vai fazer com que essa semente germine, né? E brote e mostre posteriormente o seu fruto. E aí aqui vem falando a prática, né? O que que é? O que que é essa semente aí, Adriana? Que parte que você está? No último Ah, parágrafo aí. Deus, né? A semente é a palavra de Deus, está aqui. A semente é a palavra de Deus. Como a terra Isso. dos seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor. É Estudar o isso. processo, né? Nós devemos estudar o processo de jogar essa semente, a Hum. semente é a palavra, né? E essa palavra é palavra de Deus. E eu ainda arriscaria dizer, lógico que essa é a principal, mas é a palavra, é como nós comunicamos isso para os nossos filhos, sabe? Como é que a gente está trabalhando esse terreno para que a semente realmente entre e germine e brote? É lógico que é o poder de Deus que vai fazer, mas se a semente não for a semente correta, né? A gente já viu, se a semente não é boa, se não tem boa procedência, né? Não Não dá, vai. ela não vai para frente, né? Uhum. Então, Se não é ou se plantada no tempo certo. não é no tempo certo, né? E mais para frente vai ter uma parte que vai falar até da questão da individualidade de cada tipo de planta, né? Também Uhum. de que não se planta tudo do mesmo jeito, não se rega tudo do mesmo jeito, não é o mesmo tipo de solo. Então, Uhum. assim, olhar, olha, eu digo que um dos desafios também da paternidade ou maternidade hoje em dia é a gente conseguir olhar para os nossos filhos. Uhum. Olhar para os nossos filhos assim de forma individual, olhar para o coração deles. A gente corre o risco assim de pegar é aqui, né? Tá aqui, a fórmula é eu preciso para a natureza, eu preciso ensinar a Bíblia, eu preciso ensinar português, matemática, história e geografia, tá aqui, tá tudo certo, já imprimi, já fiz, já copiei, já cortei, tá Mas tudo sabe aqui. por quê? Mas Porque será nós que eu fomos parei ensinados, né, desse jeito. lá?
E aí, será que eu parei primeiro? Será que eu fiz o caminho contrário? De primeiro olhar para o meu filho, falar, quem é? Quem é a Bianca? Quem é a minha filha? O que que ela está precisando? Porque se a gente Uhum. quiser estar com a natureza, essa planta aqui está precisando disso, desse minério, essa praga que está dando problema, essa erva que está, né, abafando, essa pedra que está. Você tem que olhar, não adianta você falar, não, é tudo assim, vou jogar tudo assim, vou fazer. Não é por atacado, não dá certo. Uhum. Então, é estudar o processo para que essa semente, que é a palavra de Deus, que é a nossa palavra que também entra no coração deles e que forma o caráter, né? Uhum. Não adianta eu quero que eles sejam pacientes, mas eu não planto paciência. Eu quero que eles sejam amorosos, mas eu não planto amor. E eu quero que É. nasça. Não vai nascer. Uhum. Vai nascer o que eu não estou plantando, o que eu estou plantando, na verdade, né? Mas eu só acho. Exatamente. Então é muito, assim, exige atenção nesse processo aí porque o resultado vem de Deus, né? Se o processo vem com a semente boa, com a palavra dele, com aquele caminho que ele traçou, né? Uhum. E falando sobre esse processo de plantar, né? Que até você comentou que muitas vezes a gente fica assim, ah, mas o que que vai dar esse menino? Ah, né? Aí, logo aqui na próxima página, Deus vem trazendo a promessa, né? Olha só, a gente é o segundo parágrafo da 105. Durante algum tempo, a boa semente ela pode permanecer sem ser notada no coração, não oferecendo evidência alguma de que haja criado raízes. Mas, depois, sendo a alma bafejada pelo Espírito de Deus, a semente oculta ela brota e finalmente produz o fruto. Isso é uma promessa maravilhosa para a gente. Muitas vezes eu me pego assim de surpresa com meu filho e falo: nossa, ele aprendeu. Né? A gente tem às vezes umas coisas assim. Eu vou te falar, uma coisa que eu admiro muito nos agricultores, assim, nas pessoas que vivem, é a paciência, a calma, sabe? É lógico, tá certo que se é um processo muito acelerado, pode ser que não tenha, mas vamos pegar assim um agricultor lá de uma roça, de uma coisa simples. Ah, não, a gente vai plantar, a gente vai esperar chover, aí tem o processo. Aí, olha, nós estávamos falando sermos criadas numa cidade, na roda viva, né? Vou falar da minha Uhum. experiência. Sempre foi tudo para ontem, né? Trabalhando com Sim. produção, o livro tem que estar pronto, o negócio tem que estar pronto, tem que estar feito. E a gente, quando está no mercado de trabalho, até acho que por isso que chama muito atenção e às vezes oprime as mães que não estão mais no mercado de trabalho, trabalhando com os filhos, por quê? No mercado de trabalho você vê rápido, você produz e você vê rapidinho o produto. Ah, eu fiz aqui, eu fiz uma boa venda, eu produzi, o negócio já saiu. Né? Então é rápido a coisa acontece, Uhum. parece que deu errado, você já corrige, você já joga fora, faz de novo, sei lá, dependendo da profissão, né? Dependendo da área. Sim. Mas olha aqui, isso vai exigir, no caso da educação, paciência, cuidado. Vai parecer que tem hora que não está resolvendo nada. Onde é que está o que eu estou ensinando, né? Está lá Uhum. escondido na terra, gente. Tem que esperar, está lá dentro. Vai brotar. Mas isso exige da gente fé, paciência, Fé calma. e também o nosso trabalho ele vai ser honrado, né? Ele vai ser honrado. E assim, logo um pouquinho depois aí, continuando esse mesmo capítulo, aqui fala, né? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão. O que, que você entendeu disso? Eu tirei uma lição aqui. Pode falar. Deus falando aqui para nós, pais, né? Que nós devemos trabalhar com os nossos filhos, aqueles que ainda não fazem, o culto familiar. De Sim. manhã nós vamos estar plantando, né? Colocando Uhum. essa semente no coração deles. E no final da tarde, a mesma coisa. Então, são momentos que, em família, nós vamos estar trabalhando o terreno do coração deles para poder plantar, né? Essa semente também. E assim, é um chamado, né? Nós pais, em dias difíceis como nós estamos vivendo, semeie. Pai, se preocupe em semear. Isso tem que se preocupar mesmo. Se tiver que perder o sono, perde o sono. Mas se Uhum. preocupe em semear. Semeie. E fique tranquilo. Tenha paz. Eu semeei, eu cuidei da terra, eu semeei, né? Então, é, de manhã, à tarde, dando uma olhada. E aí eu lembrei de uma experiência aqui com a Bianca na nossa horta. Porque no começo,
eu também ficava muito aflita, sabe? Ai, tem que ir pra horta, tem que aprender. Ai, isso é bom, já entendi que é bom, mas eu ainda não tenho prática, mas vamos lá, né? E aí, já muitas situações, não, eu vou lá e vou fazer isso, chega lá e não acontece nada daquilo que eu planejei, mas o espírito vai conduzindo, né? Uhum. Mas aí eu ficava assim, não, o que que eu vou fazer hoje? A gente tem um espaço pequeno no quintal, né? A gente mora. Aí a gente tem aprendido que ir para lá e olhar e cuidar. Então, por exemplo, hoje mesmo, ontem a gente já tinha arrancado um monte de erva daninha, a gente tinha arrumado um monte de coisa, tinha aprendido muita coisa lá no meio da natureza. Aí hoje nós fomos lá, só eu e ela, e falamos, vamos dar uma olhada só para ver como tá, se tá tudo bem. Aí nós saímos conversando, sabe? Conversamos com a planta, conversamos com. Ah, mãe, eu acho que tá tudo bem, né? Então, vamos lá, tô cuidando, tô olhando. Isso tirou. E veio uma lição para mim hoje, né? Uhum. Pode ser que tenha impressionado também alguma coisa na mentezinha dela, mas eu pensei exatamente isso, sobre essa questão de semeie, não tire a mão, esteja lá, esteja de olho. Por mais que você não tenha que o tempo todo estar podando, cortando, um trabalho tão árduo, mas esteja Uhum. a presença, a Sim. presença. Nós estávamos lá, então a presença do pai e da mãe já é uma semeadura, você está presente na vida do seu filho, você olhar para ele, você estar com ele, isso é Uhum. semeadura. Não é só a Sim. Bíblia trazer. Não, a Bíblia é o principal, é a semente, mas estar com ele, trazer lições, impressionar a mente, atenção, isso tudo faz parte do pacote dessa agricultura aí, né? Sim. Comprar das ferramentas que tem que fazer parte dessa horta aí, que é o coração dessa, né? Desse terreno. É, com certeza. E a promessa ainda continua, né? Nesse mesmo parágrafo, um pouquinho para baixo. Olha que promessa maravilhosa para os pais que tenham, né, essa angústia no coração. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isso enche o nosso coração de alegria, né? Mas continua o verso. Antes fará o que me apraz. Então, temos um trabalho a ser feito, né? E prosperará naquilo que a enviei. Aquele que leva a preciosa semente andando, isso que eu achei interessante, andando e chorando. Ou seja, eu tirei para mim esse andando e chorando, Uhum. educar não é fácil. Assim, Não é fácil. Muitas vezes a gente está num dia assim que fala, Senhor, não é fácil. Mas aqui, ele falou que a palavra não vai voltar vazia. Então, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. É uma promessa. Nós temos que aprender a reivindicar as promessas de Deus. Quando a gente estiver num dia ruim, né, da maternidade, da educação, é lembrar que a palavra que a gente está, que Deus, né, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Então, a gente tem que inculcar no coração aquilo que vai edificar o caráter deles, né? A gente não pode desistir, porque um dia vai aparecer, a ceifa vai acontecer, né? e aí pode E, ter mãe que diz assim, ah, mas eu fiz tudo isso e meu filho desvirtuou, né? Confie, faça a sua parte. Né? Já teve muitas situações, ah, mas você está fazendo isso e nem sabe. Deus está dizendo, faça a sua parte, semeie, uhum, né? uhum, Procure, busque, né? Entregue isso tudo e faça a sua parte. Tenha essa consciência com Deus, né? De que, e lembrando que Ele vai ajudar a fazer a parte também, porque às vezes esse faça a sua parte também já me trouxe ansiedade, opressão, mas é que eu estou angustiado porque eu não sei se eu estou fazendo direito a minha parte, sabe assim? Mas Deus sim, vai nos ajudar a realizar a nossa parte também, sim, né? Ele ensina, olha aqui, ele está ensinando, nós estamos estudando um livro para quem entrou aí, né? Um livro que chama Educação, título bem sugestivo, né? Que é realmente um manual, né? Um é um manual. manual de como ensinar essas questões tão assim impressionantes e tão de valor que hoje nós temos visto assim que muitos pais têm buscado, têm voltado a olhar assim, como ensinar os valores, como ensinar o meu filho a ser uma pessoa de caráter, né? Então, Sim, busque, semeie e ele vai, ele promete, a promessa é certa. A gente também precisa se apoderar das promessas, né? isso, Promessas, reivindicar. isso vai ajudar também no processo, né? Sim, e aqui está falando no último parágrafo aí, que a germinação da semente representa o começo da vida, e o desenvolvimento da planta é o desenvolvimento do caráter.
Então, e aí a gente começa a aí e chegando num vai começando, né, o capítulo assim, vai indo num crescendo, num crescendo, num crescendo e vai Um fecha de uma constante maneira progresso, extraordinária, né? é um constante progresso, né? Isso é bom porque, né, é subindo, né, é crescendo, é buscando e Deus vai mostrando esse caminho. A planta, né, ela vai crescendo e ela vai. E o bom, nós vamos, eu creio que no próximo capítulo vai falar sobre isso, que é quando tá torto, né, que Deus também tem o poder, né, de recuperar. Uhum. Então, assim, tem promessa para todas as situações, né? Deus. E desse progresso, né, eu tirei para mim que é o processo de santificação, né? A vida do cristão, ela tem que ter o progresso, né? Uhum. A planta, ela vai tendo seus níveis de perfeição, né? Só que é um progresso constante quem está ligado aqui, né? Tá falando quem está ligado com Deus sempre. Então vai ter esse processo. Então, cada dia Deus vai nos mostrando aquilo que precisamos ir mudando. Vencemos aqui, ele vai te mostrar outro. Vencemos aqui, vai mostrar outro. É o processo de santificação, né? E assim, a própria criança nos mostra isso. É tão interessante, né? Porque você vê o bebê, ele está sempre querendo vencer aquilo que ele. Não sei como acontece aí, mas eu acho que é igual que as criançadas, né? Eles Aham. vibram com as conquistas deles, né? Porque eles estão Sim. sempre se aprendeu a comer, e depois vai fazer outra coisa, se vai crescendo, eles vão mostrando, né? A minha pequenininha sempre fala, olha o que eu consigo fazer, olha o que eu aprendi a fazer, ela tá com essa mania agora de falar, olha o que eu aprendi a fazer, olha o que eu já consigo fazer, e ela vibra com aquilo que ela já consegue fazer, né? Então a própria criança mostra esse estágio, né? Você vê, uma vez eu falei com uma amiga, não queria que passasse, né? Eu queria congelar. Não, não fale isso, porque o que não passa tem algum problema. Tem que passar É. a fase. Tem a fase, porque essa fase tem que passar. E se passou, é sinal de progresso, está subindo, está crescendo. Sim. A planta que cresce, é o filho que cresce, e é a espiritualidade que vai junto, né? Que cresce junto. E é o caráter que vai sendo formado, né? Que vai sendo Uhum. alicerçado, né? Então haverá um constante progresso, né? Uhum. Se o propósito de Deus para conosco se cumpre, né? Isso também é importante, porque depende do ponto de vista daquilo que a gente entende como progresso, né? Há coisas Sim. que, né? Então a gente tem que ter isso bem alicerçado, né? Tem que Que a ser no planta propósito dele. recebendo aquilo que Deus proveu para o sustento de sua vida. Da mesma forma, o crescimento espiritual é alcançado pela cooperação do poder divino, né? Então, Sim. gente, esse amor de Deus para com nós, conosco, né, para com os pais, no sentido assim, olha, eu confio em você para educar uma criança, mas Uhum. eu vou junto, né? Eu vou te ajudar, eu vou te dar todas as ferramentas e eu vou estar com você. E vai haver progresso, né? É um exercício de confiança, pegar nas mãos de Deus e ver esse processo acontecendo, né? Sim, ó, a Karine aqui está comentando. Creio que a nossa parte é ouvir a Deus. Precisamos da comunhão diária e Ele nos mostra o percurso. É isso mesmo, Karine. É Ele que vai nos mostrando o percurso. E aqui, continuando essa parte que você estava lendo, é que assim como a planta cria raiz no solo, nós também devemos criar raízes em Cristo, né? E da mesma forma que recebe sol, recebe o orvalho, a chuva, nós também precisamos receber na nossa vida o Espírito Santo. Aí que está o grande segredo, né? Do sucesso de paz e da vida do cristão. Se nós estivermos ligados à fonte, nós vamos ter a real felicidade, né? Por mais que passemos por dificuldades, se estivermos ligados na fonte, recebemos o Espírito Santo, nós vamos conseguir, né? E Exatamente. E aqui, mas no final, vai falando também sobre o fruto, né? No finalzinho aqui desse parágrafo. Semelhantemente, o lavrador divino espera o quê? Ok. Colheita. Ai, Ele como eu planta, gostei. é muito bom. Meu filho plantou, o vô veio aqui e plantou com ele, saiu e foi plantar milho. Então, imagina só, ele
teve como pegar a sementinha, colocou lá no solo, o vô foi com a enxadinha, todo feliz. E aí ele começa a ver, crescendo, crescendo, crescendo. O milho já tá grande, já saiu todas as bonecas. Ele liga pro vô, vô, saiu as bonecas. E não sei o que, ele tá super feliz, tá quase na parte da colheita. Ele não vê a hora de pegar o fruto, né? De Aham. poder pegar a espiga ali e falar, olha que tá aqui, vou comer. Eu até postei no meu perfil aí do Instagram uma foto da minha pequena com um rabanete assim na mão. E foi uma alegria tão grande colher aquele rabanete que ela me ajudou a colocar a semente. A gente ela passou por todo o processo, né? E assim, a gente pulou junto lá dentro da horta, sabe? Foi muito legal. Teve um Aí, outro dia, criança que não gosta de rabanete começa a comer, né? mas outro dia a gente mexendo na terra para trabalhar a terra, nós encontramos um tesouro. Tinha plantado lá açafrão. E aí a Que gente legal. começou a bater a enxada, e aí a gente começou a achar, e todo mundo começou a bater a enxada e puxar, e a gente colheu um monte de açafrão. E foi muito legal. Então, assim, é uma alegria tão grande colher o fruto que eu acho que todos nós pais aqui, né, temos esse anseio, né? A gente fica assim, o tempo todo procurando ver um frutinho de alguma coisa, ai, deu certo, né? Mas muitas Uhum. vezes a gente não vai ver, a gente precisa ter essa consciência de que é lá na frente, muitas vezes, ou em situações que muitas vezes a gente não vai estar percebendo, mas ter a certeza de que a colheita é certa, isso já Uhum. traz alegria, a gente já viver, já antever as glórias, né, do Uhum. futuro, né? A gente está conversando aqui, mas daqui a pouquinho já vai encerrar Já a vai primeira parte. Menina, estamos falando aqui que é muito bom falar sobre as coisas de Deus que a gente nem vê o tempo passar. Mas a gente volta aqui, tá? O pessoal que está assistindo também. É só o tempo de poder salvar a live aqui no IGTV para vocês, quem não viu, ver depois. E a gente volta a nossa conversa aqui. Não desiste, não. Vamos lá, que o papo tá muito bom. E aí aqui a gente continua falando, né? O desenvolvimento gradual das plantas, desde a semente, é uma lição objetiva na educação das crianças. Olha que Uhum, maravilha! Primeiro uhum, vem o quê? Você não colhe e depois põe na terra. Não é assim. Tem a ordem, né, para ser feita. uhum, A gente tem, primeiro vem a erva, depois vem a espiga e por último o grão cheio, né, na espiga. Olha, a gente uhum. vai voltar, a gente já vai cair aqui, tá? Tem gente entrando aqui, mas a gente vai continuar nossa conversa, tá bom? Só para quem não tá sabendo ainda. Voltamos. Oi, voltamos. Já no finalzinho da 106, indo para 107 aí, amiga. Falando do desenvolvimento natural, né? Falando que Jesus ele veio, ele se tornou, né, uma criancinha, um recém-nascido lá em Belém. Depois ele foi para os cuidados da sua mãe. Na infância ele agiu como criança, honrou os seus pais, isso é Interessante. maravilhoso. E o interessante, hein? Quando começou a partir, que ele começou a crescer e começou a sua inteligência, então ele começou a crescer em estatura e graça e conhecimento na verdade. Eu achei isso assim muito interessante. Ó, o pessoal está entrando aqui. Vamos lá. E assim também a gente vai ser, né? Aqui está falando, pais e professores devem ter por fim cultivar as tendências da juventude, de tal maneira que em cada estágio da vida possa representar o quê? A beleza apropriada àquele período, naturalmente, né? Como faz a planta, ela vai crescendo naturalmente, não é algo forçado, não é igual você falou, é uma caixinha assim, não sei o quê, agora é isso, aquilo. Não, e por isso que assim, o ensino para cada criança realmente deve ser individual, porque cada criança tem uma necessidade diferente, né? E a necessidade destacada logo na sequência é a questão da simplicidade infantil. Eu Hum, creio que isso não tem. Muitos vão concordar que assim que hoje em dia isso chama atenção. Uma criança que é simples, que vive num ambiente calmo, que não é super agitada, que não tem excitações extras, né? aqui fala excitações artificiais, né? Artificiais, né? Que são crianças que vivem com os pequenos e úteis deveres domésticos, deveres prazer, sentem prazer nas coisas simples, estão em paz. Olha, isso é
de cara um objetivo que a gente pode buscar para quem está procurando como educar, o que fazer, eu acho que já seria uma dica assim importantíssima, simples. Aqui uma frase que tem sido tem uma camiseta que está escrito: o menos é mais. Aham, Menos é mais. simplificar. Simplifique, né? Minimalista, né? É um É, conceito aí. O menos é mais, né? sim. Porque a gente fica muito preocupado em mais, né? Porque a gente acha que, né, a quantidade é sinônimo de qualidade, mas aqui tá indo um pouco na contramão, né? As crianças, elas não devem ser forçadas a uma maturidade precoce, tanto quanto possível elas devem ter a sua graciosidade da fase em que elas estão vivendo, né? Uhum. Isso, Curtir cada momentinho, né? isso para mim também tem sido um desafio, e assim, os filhos mais velhos acabam sofrendo mais, né? A gente às vezes enxerga um pouco depois, né? Então, poxa Uhum. vida, deixa ela viver essa fase, né? Eu ficava ansiosa, ai, não andou, não andou, tem que andar, e levava na fisioterapia, tem que andar. Aquela minha mais velha andou com quase 1 ano e 6 meses, eu achava, estava assim, e aí depois, ai, agora tem que aprender a ler, agora tem que aprender a ler. A gente põe assim algumas pressões, algumas, né? Não, é na simplicidade, é na calma e vivendo cada fase, né? O que diz aqui, viver cada situação de forma simples, peculiar. O que é Uhum. peculiar? Aquilo que é daquele momento viver, né? Sim. Porque as crianças não devem ser forçadas a uma maturidade precoce. E aí vem o cuidado com a semente. A gente pode voltar lá Uhum. para a semente. Que semente que eu estou plantando? Quais sementes eu estou escolhendo? Que tipo de semente que é? Uma semente pura, né? Crioula que fala? Uma semente que não é tão transgênica e que não é. Que semente é essa que eu estou escolhendo? Porque dependendo dessa semente que eu estou jogando, eu posso estar apressando o processo, porque eu quero colher, quero colher, quero colher em quantidade, em rapidez. E o que a gente Uhum. tem vivido hoje na agricultura, né? É muito rápido, então tem que ter tudo, tem que ter o agrotóxico, tem que ter tudo que muitas vezes vem no pacote, algo que não é tão bom, né? Uhum. Então, é uma comparação que pode acontecer, né, com a criança. Então, quanto mais calma, mais simples for a vida da criança, mais livre de excitações artificiais e mais de acordo com a natureza. E aqui eu ressalto que também não é só a natureza estar no campo, viver no campo. Não, de acordo com a sua natureza. As leis da Uhum. vida dela. Qual é a lei que rege a nossa vida, o nosso corpo? Essas leis também precisam. Então, a vida da criança está de acordo com a natureza dela, né? Agora ela Uhum. come isso, né? Não come papinha, depois que come o sólido, né? A gente não está Aham. cuidando da natureza. A natureza da criança diz que naquele momento ela não consegue comer sólido, né? Por que eu vou tentar enfiar, né, goela abaixo porque eu quero? Não. Então, de acordo com a natureza dela, aquilo que a mente dela absorve, aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque coloca muitas vezes na frente da criança aquilo que ela não consegue, não tem inteligência emocional, espiritual para absorver. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Até os Sim. pais que têm uma linha um pouco mais conservadora e não, tá tudo, mas muitas vezes está jogando um peso no culto, vai fazer um culto, né? Porque o pecado, porque vai morrer, vai queimar, sabe assim, você vai trazendo uma carga que a criança não consegue Não absorver e entende. achando que está fazendo o que é correto, você está trazendo um peso que não é para a fase da criança. Então você não está Uhum. trazendo simplicidade, leveza do amor de Deus, de mostrar, né, quem é Deus por meio dos seus atos, da forma como você age. Não precisa achar que agora a criança tem que saber a Bíblia do começo ao fim, interpretar as profecias. Não, Uhum. vai com calma, até na hora de ensinar as coisas espirituais que a gente põe. Ah, é bom, mas até aí também tem que ter o seu devido cuidado, a fase, né, a Uhum. simplicidade, né? Sim, Porque que é o que está falando da maturidade precoce, né? é, Às vezes a gente acaba querendo ensinar de uma forma que ela não tem a capacidade e até eu posso ir além. Muitas vezes a gente trata a criança como se fosse um adulto mesmo, é, né? Ela fez alguma coisa e você quer a resposta como se fosse um adulto e a gente não. um holofote em cima daquilo e às vezes foi, se você conseguir entrar na cabeça dela, entender o que gerou aquilo, e aí volta naquilo também que a gente falou, ah, ele tem que obedecer, eu já vivi isso também. Foi desobediência, mentiu, sabe assim, a gente já fica assim desesperado, é o mau caráter, calma, pai, calma, peraí, o que que tava, o que que foi a compreensão dele sobre aquilo?
E isso Uhum. caiu a minha ficha depois de estudar e reler o outro livro que é muito bom também, dessa mesma autora, Ellen White, Orientação da Criança. Que você precisa ter a paciência, o espaço, dar o espaço, entender e comunicar. A Uhum. comunicação, se você se comunica bem com seu filho, você vai entender o que estava por trás e aí entender a fase que ele está vivendo e trazer para a vida dele essa simplicidade. Então, eu destaco que aqui não é só a simplicidade da natureza, do campo, mas a simplicidade da mente, da vida, das coisas de Deus. Ser simples, um culto Uhum. simples, né? Uma alimentação simples, uma vida tranquila. Isso vai trazer paz para todo mundo, né? Não só É, para o filho. as crianças vão sentir muito isso mesmo. É, e aqui, eu vou passar aqui para a próxima página, tá? Para 108. Vamos ver aqui, deixa eu só dar uma espiadinha. Nossa, ainda tem um monte de coisa para falar, amiga. Vamos dar uma resumida, senão, Vamos pessoal. lá, vamos lá. A gente falando aqui, né, sobre o milagre da colheita, né? Jesus, ele fez, alimentou lá 5.000 pessoas através do seu poder e falando sobre a multiplicação da semente, né? Quando você coloca a semente, você não está pensando só em nascer a planta e consumir. Não, quem está plantando também está pensando em multiplicar essa semente, né? Jesus, ele, através do poder de Deus, ele multiplicou os pães, fez esse milagre maravilhoso, mas quem planta também está buscando a multiplicação dessa semente, né? Muitas vezes, ó, a operação do seu poder é atribuída a causas naturais, ou a instrumentalidade humana. E muitíssimas vezes, os seus dons são pervertidos para fins egoístas. Olha só, tornando-se uma maldição em vez de bênção. Então, como que é que está sendo feito, né? Por mais que a gente saiba que vai nascer, que vai germinar, às vezes tem pessoas que estão fazendo isso, mas no final, assim, se for realmente ler o coração, os fins são egoístas. E aí, em vez de colher bênção no final, vai ser uma maldição para o próprio filho, né? Para a própria família. Então, infelizmente, a gente vê isso muito no nosso meio hoje, né? E, assim, já passando um pouquinho mais para baixo, não tem como você colher aquilo que não se plantou, né? Você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Hoje, meu filho veio com a gente tem uma árvore aqui de pinha, e aí eu servi na janta, né? Dei um pedacinho para cada um, e aí ele tirou a semente e falou: Mamãe, a gente pode plantar isso daqui? Eu falei: Claro, filho, a gente pode plantar. Ah, mãe, mas meu pai falou que a gente vai plantar morango. Eu falei: Filho, mãe, ó, essa semente aqui é grande, não daria um morango bem grande? Aí que você, nessas conversas que a gente vai, Não perde a chance. filho, não tem como nascer morango de uma pinha. Só pode ser morango de morango. E aí que Deus vai dando as chances, né? Nesses bate-papos. É tão gostoso, né? Vendo as descobertas. Por mais que ele saiba, né? Mas ele achou, falou, nossa, mãe, mas daria um morango bem grande essa semente. Tá muito focado na semente de morango, né? Aham. Mas é interessante, porque aqui fala, né? A colheita testifica a semeadura. Então, é o que você já veio falando. O que a gente tem plantado, né? É a semente correta, no tempo correto? Porque é isso que a gente vai colher no futuro. A Tati está falando, tudo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Exato. Exatamente, Thalita. Agora, não sei se eu posso já passar aqui para a próxima página, mas eu Pode grifei a sim. ceifa da vida é o caráter. E este é que determina o destino, tanto para esta como para a vida futura. É outro que a gente poderia já fechar o livro, e, ó. Resume, O qual é meu a também está grifado. estamos plantando, estamos levando experiências da vida e tal, mas para quê? Qual é a ceifa que a gente quer? Né? É o caráter, né? E aí é o que vai levar tanto para essa vida como para a vida futura. Como é gostoso, eu falo sempre isso para as minhas filhas, como é gostoso estar na presença de quem produz bons frutos. Eu falo, você vai comer uma fruta gostosa, ela é tão gostosa. E quando você está perto de pessoas que têm bons frutos, é gostoso, é muito gostoso. Então, assim,
é bom você produzir bons frutos, que você vai fazer bem para os outros, vai fazer bem para si mesmo, vai fazer bem para os outros, né? Então, é o caráter, né? É a ceifa da vida, né? E aí E logo as, vai dizer aqui, né? Porque se você... Que a ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Cada semente produz frutos, segundo a sua espécie. espécie. Às Uhum. vezes isso dá vontade de chorar, né? Porque é segundo a nossa espécie. Quando a gente vê a nossa Uhum. espécie reproduzida ali, esses litros dos nossos filhos, oh, Senhor, misericórdia, né? É, os nossos Porque defeitos. aí depois a gente vê que é misericórdia de Deus, mostrar Uhum. a nossa, os nossos defeitos ali nos filhos, porque, ai, como cai a ficha, né? Peraí, tenha paciência, né? Você não está tendo paciência. Uhum. A criança está reproduzindo aquilo que a gente é, o que a gente tem e o que a gente não tem, né? Então, é, Olha, essa e sobre isso, viu? É interessante, né? Sobre essa parte do caráter que você acabou de ler, eu até grifei e puxei uma seta aqui, uhum. porque o caráter, na verdade, é aquilo que a gente mais deveria se preocupar, né? Tanto com as crianças quanto o nosso mesmo. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo com outras coisas, né? Às vezes a gente, sei lá, tá pensando na matemática, a gente tem que pensar naquilo que é eterno, né? Porque essa é a nossa única herança que a gente vai levar para o céu. E aí eu coloquei aqui uma frase, né? Caráter. Cada um tem o seu. Não tem como você me emprestar o seu, Uhum. entendeu? Cada um tem o seu. Não tem essa. Quando chegar lá no dia, falar, ó, me empresta aí o seu, porque agora eu vou ter que me apresentar para o senhor. Não. Você vai apresentar o seu, ponto, acabou. Sabe uma coisa que acontece sempre comigo, já aconteceu e continua acontecendo? É, assim, no começo, né? Ah, tive filho, agora deixa eu pensar, então eu tenho que formar o caráter. O que é formar o caráter? Vamos fazer uma listinha, né? A gente tem mania de listinha, né? Aí vai lá, aí ele tem que ter amor, ele tem que ter bondade, ele tem que ser simpático, ele tem que ser altruísta, abnegado. A lista é enorme, né? Aham. Os desdobramentos, as manifestações do fruto, como é que se manifesta? E eu fazia esquema, e punha na parede, e colava na escada. E aí, isso até funciona, mas sabe para quem? Para Pra nós. gente. Porque não adianta, o que adianta eu ficar falando para ela um palavrão? Abnegação, tá? O que é isso? É. E com o tempo ela vai entendendo o que é, mas aí eu parei, para, Adriana, faz essa lista para você. Faz uma autoanálise. Será que eu tenho paciência? Será que realmente eu estou com um espírito abnegado? Será que realmente eu sou altruísta? Será que eu tenho bondade, mansidão, né? Isso tudo é para nós analisarmos o nosso coração. Como é que, se essa semente não bem desenvolvida, ainda há tempo, graças a Deus que há tempo, né? A misericórdia. Se é segundo a sua espécie, o que vai acontecer? Automaticamente, se isso for mudado em nós, automaticamente vai ser mudado Vai nos nossos refletir neles, né? neles. É impressionante, a gente vê cada dia mais, né? Então é a ceifa, né? A ceifa vai ser daquilo que planta e muda primeiro em mim, Senhor. Salva-me, É. que isso vai. Não adianta nada eu explicar para ele as palavras e falar, você vai aprender essa semana sobre esse fruto aqui. Você vai aprender essa semana, você vai aprender o que é honestidade. Eu não sou, não vai adiantar nada. Ele pode até Sim. decorar, falar o verso, falar o poema, falar tudo, mas se ele não sabe o que é, se ele não vive isso, vendo nos pais, não adianta. Então é segundo a sua espécie, né? Uhum. Vai se reproduzir segundo a sua espécie, né? A Thalita tá falando, é bem isso, eles aprendem os valores com os exemplos que passamos a eles. É? Mas é o que diz aqui, ó, assim é com os traços de caráter que acariciamos. Né? Uhum. Então, cada semente produz frutos segundo a sua espécie, ponto. Assim é com os traços de caráter que nós acariciamos. Né? Uhum. Então, egoísmo, amor próprio, presunção, condescendência própria. Nós, mães, temos uma tendência, como eu estou sofrendo, estou cansada, trabalhei muito, né? Ai, não, eu vou dar. Então, condescendência própria. E muitos mais aqui, frutos, né, considerados da carne, vai semear de acordo com isso. Mas o que semeia no espírito, do espírito Uhum. será a vida eterna. Toma posse dessa promessa também, né? Amém. No espírito vai
ceifar a vida eterna. Amém. Amor, simpatia, bondade, né? Tem frutos de bênçãos. E aqui eu falei bênçãos, como é gostoso estar na presença de quem tem um bom caráter, né? Quem não gosta Sim. dessa pessoa esteve com Deus, essa pessoa é diferente, a gente percebe e a gente quer estar perto, porque a gente quer sentir, a gente quer comer esse fruto. Que Deus nos Sim. ajude a ser essa pessoa e formar essas pessoas, né? Uhum. E, ó, a Francis Lane também está falando aqui, ó, assim como nossa vida deve refletir Jesus, os nossos filhos refletem a nós. Nós somos espelhos, né, meramente. Divina. É uma sabedoria divina. É isso mesmo, Francis Lane. E aqui E a essa gente vai... multiplicação, sabe? Vai multiplicando. Aí vem a questão dos irmãos, que eu grifei aqui, né? Porque Uhum. é bem aquilo que a gente já leu em alguma outra citação, de que você educa bem o primeiro e ele vai educando o segundo. E vejo, assim, reflete. Então, vai brotando e vai passando, né? Essa questão da a colheita, a semente é multiplicada, né? E um simples grão de trigo, multiplicado por semeaduras repetidas, cobriria um país inteiro com molhos dourados. Então, de Uhum. nascer a influência de uma simples vida ou mesmo de um simples ato. Uhum. A É influência, o, né? é o aumento pelo semear, né? Nossa, isso aqui é realmente... Vamos seguindo aí? Vida Vamos. pela morte? A questão Então. de morrer, né? Morrer para o eu, né? A semente morre para produzir, né? Então, mais uma lição que a gente tira, né, da natureza, lições de vida, né? Semear sobre todas as águas significa dar onde quer que o nosso auxílio seja necessário. Isso não levará à pobreza. O que semeia em abundância também se, Também se fará. né? Então, essa promessa, né, de Deus que garante a necessária suficiência para que possamos continuar a dar, E né? Dar. quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Ó, assim aumentamos nossas bênçãos, comunicando-as, né? Quando a Ah, gente comunica, quando a gente transmite, a gente aumenta para nós. É não, uma matemática divina que a gente não consegue nem entender, não. né? A matemática de Deus, ela é fantástica. E E aí, aqui, né? No final ainda aqui, ó. Quando comunicamos as bênçãos dessa vida, a gratidão dos que as recebem prepara-lhes o coração para receberem as verdades espirituais. Produz uma ceifa para quê? Para a vida eterna. e aí, nessa questão, nessa analogia com o morrer, né? A semente morre, e aí também tem que tomar muito cuidado também na hora de explicar para o filho, né? Morrer, a minha filha, se eu falo assim, morrer, mas que isso, né? Ou quando eu falo, outro dia eu falei para ela assim, eu falo por experiência que eu tenho vivido, a minha Bianca, ela me questiona muito, argumenta, ela é muito argumentativa, né? Eu falando da abnegação, né? Que a gente tem que pensar no sentimento da mãe, mas então eu não posso ter nenhum sentimento, não posso ter vontade. Não, calma, calma, deixa eu te explicar. Pegar um exemplo e tal, porque senão a criança se confunde. Mas a questão do morrer para o eu, né? Porque eu lembrei, se eu falo morrer, ela, mas eu tenho que morrer, né? Ela vai no bom. Vai no literal, né? Mas assim, o morrer para o eu, né? Esse, para mim, é tanto para pais como para filhos, porque o eu tá ali, né? O meu, a criança já nasce, é meu, e, É a né? nossa maior luta, o nosso maior inimigo, né? É o morrer pro eu. Então a semente precisa morrer para brotar, né? Ter essa compreensão de que vai brotar, de que vai receber, né? Morrendo, vai receber, vai ter vida. É só com Cristo, é só mediante a análise, e aí vai falar, né? De você passar tempo meditando na vida, no sacrifício de Cristo. Isso vai ajudar a gente a entender, mesmo que seja de forma pálida, o que é esse morrer para dar vida, né? Uhum. E a gente vai palidamente conseguir, né, a semelhança de Deus, demonstrar isso para os nossos filhos, né? A vida que se dá livremente ao serviço de Deus e do homem é a que será preservada, né? Então, dar, doar, né? Isso é em todas as esferas da vida, no relacionamento conjugal, com os filhos, é a maior dificuldade, né? A gente conseguir deixar que essa semente morro eu e renasça a vida, né? Realmente, é em todos os relacionamentos, né? E eu trago para mim uma palavrinha que eu aprendi, que é a renúncia, né? Se a gente não renunciar, se a gente quiser continuar tendo a nossa própria vontade, não tem como dar certo. Tem que renunciar a partir de nós. E assim, se a gente fizer, a gente vai estar dando o exemplo também para os filhos de como E renunciar.
E nesse processo, Lígia, entender o que que precisa morrer em nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, não é só da questão da abnegação, mas assim, precisa morrer a minha falta de paciência, precisa morrer a minha falta de, né, de tantas coisas. Então isso precisa morrer para que ele nasça, né? Precisa morrer Uhum. para poder brotar essa vida. Então até faz a comparação, né, dos sucos, né? Você vai sulcar, né? Você vai abrir espaço no seu coração para que essa semente entre, para que ela brote vida. Então tira ali, limpa ali, pede ajuda para Deus, tira e vai brotar. E isso vai acontecer também no coração dos nossos filhos, né? A Monique está falando aqui, Adri. Acho que o mais difícil é o nosso morrer para controlar o nosso temperamento. Falou Isso. para mim aqui, hein, Monique? Porque realmente, gente, é muito difícil, né? O Exatamente. nosso temperamento é muito difícil de ser morto, eu falo por mim. É uma luta muito constante, né? Muito constante. E assim, querendo ou não, a nossa família toda acaba sendo prejudicada, né? Sofre com isso, né? Exatamente. E aí, por isso que para ensinar isso, para nós também aprendermos, é o que eu disse, você disse, né, do seu contexto, eu creio que a nossa geração é, não foi muito assim, trabalhada nessa questão assim, da comparação, muitas vezes, né, com a terra, de como pode trabalhar. E eu vejo hoje, eu com as minhas filhas, aprendendo coisas, né, que talvez eu pudesse ter aprendido antes, mas aprendendo coisas. Ah, peraí, eu preciso semear uma boa semente, eu preciso preparar o terreno para que isso multiplique, para que o jardim do coração, como diz aqui, com a boa, má semente ali semeada, mostre, né, o Uhum. que vem. E aí, então, como a Monique disse que é difícil, né, morrer para controlar o nosso temperamento, aí vem, Monique, nesse momento, nós clamarmos aos pés de Cristo para que ele remova essa terra aí, para que ele trabalhe Uhum. nosso coração, jogue adubo, abafe aquilo que tá dando errado e para renascer Retirar as ervas daninhas, né? isso e tudo Tirar mais. aquilo que faça com que a planta se desenvolva, né? E aí vem falando que nós precisamos fazer com que isso se torne uma lição prática também na vida dos nossos filhos, né? Então você vai vendo que o capítulo todo ele vai batendo nessa tecla ao longo de vários momentos. Torne isso Uhum. prático para o seu filho. Faça com que ele entenda na praticidade da vida o que é ter um coração totalmente transformado, moldado, né? De acordo com o Espírito, né? Uhum. E aqui ainda um pouquinho para baixo aí do que você leu, né? Uhum. O amor e interesses próprios, eles devem perecer. A vida deve ser lançada nos sulcos da necessidade do mundo. A lei do sacrifício próprio é a lei da preservação de si mesmo. Olha que coisa interessante. Quando você Área, né? tem um sacrifício próprio, você vai estar se preservando. Preservando. Isso é ir contra a contramão do mundo. Claro, eu puxei a seta e escrevi loucura para o mundo. Porque, Sim. né? Mas como traz paz, né? Porque a lei do sacrifício próprio é a lei da preservação. Então pensa comigo. A gente quer ser preservado, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem, né, a nossa, o nosso eu, né? Mas esse Uhum. eu, dentro dessa lei do sacrifício, é aí que vem entender as leis, né? Essas leis de Deus, ela é realmente outro reino que ele precisa implantar, né? Uhum. Né? É ele que tem que estar entronizado, mesmo para que a gente consiga ter uma pálida visão do que essa lei do sacrifício é a lei da preservação de si mesmo. Quando a gente É. abre mão e o outro percebe, ele abre mão também, aí você recebe, você dá e você recebe, e é uma bênção, né? Uhum. Viver, O, né? o finalzinho desse parágrafo aqui, ó, semelhantemente, a vida que se dá livremente ao serviço de Deus e do homem é a que será preservada. Aí eu coloquei até aqui também, puxei uma setinha, porque é, vem a ver com sacrifício, né? Fazem quase 4 anos que a gente saiu da nossa rotina urbana, digamos assim, e resolvemos fazer a vontade de Deus no serviço de Deus. Então, fazem 4 anos que eu vivo uma vida totalmente diferente, só que agora é a serviço de Deus. E é tão gostoso você poder ter o tempo 100% sabendo que é para Deus que você está trabalhando. É tão gostoso,
e teve que me tirar de uma zona de conforto, né? Eu tive um sacrifício. E Uhum. falando sobre a loucura humana, quem vê fala, nossa, mas você, seu esposo, você podia estar assim, assado, não sei o quê. Podia, mas quando a gente entende como cristão qual que é a nossa missão, Deus vai transformando até os nossos sonhos, E aí, sabe? Os nossos gostos. por exemplo, no seu caso, foi para que mudasse a vida. Mas e quando não, você não tem que sair de toda essa rotina e precisa mudar a sua forma de ser dentro dessa situação? Porque muitas Uhum. vezes a gente pode condicionar assim, eu só vou conseguir ter uma vida Se eu totalmente distante sair, né? se eu sair tudo, se eu abandonar tudo, se eu for embora. Não, Deus quer que nós tenhamos essa vida. Que bênção que você teve ainda um combo, né? Que juntou a natureza. Uhum. Mas e quantos Deus tem chamado a ter essa vida de serviço? Onde está? E aí que Sim. vem o desafio. Porque é prazeroso quando você tem o sacrifício de ter a vida de serviço. Esse é o ponto. Independente da circunstância, você ter essa consciência de que a sua vida é uma vida de serviço. Então, se eu estou aqui na labuta do dia a dia com os meus filhos, que às vezes é algo infindável, mas é uma vida de serviço. Eu estou a serviço da educação dos meus filhos, ou da restauração do meu relacionamento, do meu casamento. Você sempre está a serviço de evangelizar os meus vizinhos, ou de trazer paz para alguém que está aflito. Se você tem a consciência de que sua vida está a serviço de Deus, ela É a missão, né? junto com algum sacrifício. Uhum. Porque não existe missão sem renúncia. Então, Sim. toda missão exige renúncia de alguma parte, né? Então, só que ao mesmo tempo, como você disse, você já está conseguindo perceber essa preservação de si mesmo, que nós possamos conseguir entender isso quando estiver naquele dia assim que parece que está tudo dando errado, parece que não. Você está sendo preservada ou preservado, né, pai, mãe, você está sendo preservado ao viver essa lei do sacrifício próprio, ao servir a Deus, ao fazer o que Ele pede, a vontade dele. Parece loucura, parece esquisito isso aí, mas é uma preservação da nossa vida e dos nossos filhos, né? Uhum. E passando aqui para a próxima página, aí Deus vem mostrando aqui através, né, da serva, convidando, né? Ó, leve as Uhum. crianças pro terreno para plantar, deixa elas plantarem a sementinha ali, né? Que as próprias crianças preparem o terreno e semeiem a semente enquanto trabalham. E aí vem, né? Agora nós como pais sermos trabalhados pelo Espírito Santo para a gente poder explicar para eles qual que é o jardim do coração, né? A agricultura, ela é fantástica para o ensinamento dos filhos. E assim, em qualquer idade, né? Porque eu vejo o meu bebê, ele ama pegar na terra e mexer e puxar mato e não sei o quê. Até os mais velhos, todos gostam de mexer na terra, né? E de produzir e de ceifar. Então, Deus aqui está chamando a gente e convidando, né? Independente de onde a gente mora, é isso mesmo. Você tem o seu cantinho aí, e tem gente que nem tem cantinho no quintal. Pega um vasinho, vai lá plantar os temperinhos e vai explicando. Olha aqui, ó, não é plantar de qualquer jeito, vai ter que mexer na terra, vai ter que preparar aquilo ali para poder colocar a semente. E ali Deus está dando a oportunidade da gente falar como é que é preparado ali a, a semente dentro do nosso coração, do jardim do nosso coração, né? Exatamente. E aí viver isso é uma questão assim, de interagir mesmo, que muitas vezes eu pensava, eu vou estar na natureza, isso é bom, traz paz, traz tranquilidade. Mas no seu dia a dia, seja no apartamento, seja onde for, você interagir com a natureza. Então, esse processo vai trazer muito aprendizado, né? Para os nossos filhos e para nós também, né? O trabalho diligente, perseverante, né? O esforço contínuo, tudo isso vai trazer lição. E eu confesso, né? Falando aqui o meu eu. Ai, muitas vezes, né? Puxa vida, não deu certo. A gente plantou e aí veio aquela couve e deu um monte de lagarto, deu tudo errado. É uma vontade de desistir, que o mercado está aqui tão perto, eu compro ali, tá tudo certo. Então, É esse mais trabalho, fácil, né? não deu certo. O que que deu errado? Por que que deu errado? Vamos ver, vamos estudar, vamos entender. Exige um esforço.
né? Uhum. Só que, por mais que muitas vezes pareça cansativo, né? Deus quer ensinar lições, até mesmo nessas situações mais adversas, né? Uhum. Dos espinhos que vão se apoderar, isso tudo a gente vai trazendo lições, as más tendências, as coisas ruins. Então, isso tudo é lição para os As nossos filhos. plantas daninhas, né? E Tudo aí a vai, gente. pode E tudo a gente realmente tem que tirar, né, as lições espirituais, né? Como que a agricultura e assim interessante como Jesus ele pegou nessas parábolas todas, né? Falando sobre a natureza e sobre a semeadura e tudo mais, ele usa muito a questão da semente em várias parábolas, né? é, Então, a gente tem muito que aprender é, na agricultura com os nossos filhos. E aí eu digo para mim mesma, eu preciso ir ficar mais tempo com eles ali mesmo e dedicar tempo. Porque realmente, se a gente não se dedicar, não saber da planta, não estudar, não, não, não tem como a planta se desenvolver de uma forma boa, né? A gente uhum, vai ter inseto, vai ter praga, vai ter tudo. E aí? Né? uhum, Tem o tempo certo de plantar, não é em qualquer momento, né? após, eu já peguei na página, na última página, você colocou Aham. o abrigo da geada, a poda, a rega, né, o sol, a posição, a remoção das plantas daninhas, as doenças, as pragas, os insetos, né? Até Toda transplantar a plantinha, a né? De um lado. plantinha, né? A Não é de gente qualquer jeito. senão ela morre, né? E olha, a tentação é muito grande de desistir muitas vezes. Eu falo, quantas vezes assim já começou e recomeçou e parou, aí ficou abandonada e criou mato, não, vamos lá de novo. Então, assim, exige, né, na correria do dia a dia, mas entender que isso tudo vai trazer benefício, né? Porque quem está dizendo é Deus e a gente confia nisso, né? E persiste, né? Porque as lições importantes relativas ao desenvolvimento do caráter, né, estão Uhum. envolvidas aí, né? É, que é o fechamento do capítulo, né? Exatamente. Tudo isso que nós conversamos aqui dessas lições de vida no final é para quê? Qual que é o objetivo? Eu falo que Deus nos dá os filhos para desenvolver o nosso caráter, né? E Ele ver, sabe, Lígia, esse último parágrafo, a última parte que mexeu bastante comigo, assim, fechou com chave de ouro, né? Uhum. Então, veja, o contato constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a ternura suscitada com o servir a essas belas coisas da criação de Deus, propendem a despertar o espírito, purificar e elevar o caráter. Vamos parar aqui e pensar o seguinte: esquece a horta, chega de horta, chega de terra. Vamos pensar nessa natureza como nosso filho. Então, agora, pais, vamos ler isso aqui pensando que nós estamos olhando para os nossos filhos agora. O contato constante com o mistério da vida da minha filha Bianca, do seu filho, esqueci o nome, dos seus filhos. Pedro e Daniel. Então, você entrou em contato ao receber esses filhos com o mistério da vida. Como é que surgiu? Foi uma semente plantada dentro de mim que nasceu uma vida, né? Uhum. Então, veja, o contato constante com o mistério da vida, o encanto da natureza que a gente vê sendo desenvolvido nos nossos filhos. Olha só, a ternura suscitada com servir a essas belas coisas. A ternura que é suscitada de nós, pais e mães, ao servir essas crianças. Servir no sentido de cuidar, né? Não Uhum. aquele outro sentido que está deturpado hoje em dia, mas servir a essas belas coisas da criação de Deus, nossos filhos. Estou fazendo aqui uma paráfrase, mas Aham, tá ótimo. explicação das coisas da criação de Deus propendem a despertar o que em nós, mães e pais? Então vamos fazer isso como um teste, olhar para os nossos filhos como essa criação de Deus, o mistério da vida, olhar com ternura, né? Vai suscitar ternura. Peraí, deixa eu voltar. Bem como a ternura suscitada com servir essas belas coisas da criação de Deus, propende a despertar o que em nós, pais? O espírito. Purificar e elevar Purificar. o caráter. E as lições ensinadas preparam o obreiro para tratar com mais êxito com as outras mentes. Gente, trazendo para o contexto de educação, fazendo uma parada, é lógico que aqui está falando também da natureza, tudo aquilo que a gente aprende, mas nós pais, olhando para os nossos filhos, essa obra bela da criação de Deus, que são os nossos filhos, olhar para eles com ternura, vai purificar a nossa mente, vai elevar o nosso caráter
E nós vamos aprender lições espirituais e nós vamos ser capazes também de trabalhar ainda melhor nessa obra que Outro. Deus nos deu. Então, assim, se a criação de filhos, se a educação de filhos está nos trazendo algo diferente disso, é hora de a gente parar para repensar. Nós temos nas nossas mãos criaturas abençoadas de Deus, frutos de uma semente que foi plantada em nós, né, que nasceu e que agora exige de nós, solicita de nós ternura. Ternura. Cuidado, pais, que não têm essa questão, ternura suscitada ao olhar para essas criaturas e ver que são obras da criação de Deus e que vai nos trazer benefícios. Né? Necessidade de entender isso e nos colocarmos em contato com a natureza dos nossos filhos também. Que coisa linda, que aplicação linda, Adri. Que Deus seja louvado por isso. Né? Então, cautela, paciência, atenção aos detalhes, obediência às leis. Tudo isso vai nos trazer ensino, tanto nas coisas naturais da vida, como no nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Que Deus nos dê, né, esse contato, esse conhecimento. Você vê que o mundo hoje está lutando para fazer com que os pais não tenham contato com os filhos, não tenham o contato, o conhecimento, a ternura. Tudo isso é um combo, né? Que junto, não, a promessa está aqui. A ceifa é certa, né? Sim, ai, é uma promessa maravilhosa, né, do Senhor. É uma Que motivação. bênção. Que bênção, Dri. Nossa, foi muito bom. Que Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigada por compartilhar as lições que você releu e aprendeu novamente, né? Não tem como a gente ler e não aprender. Demais. Nossa, é muito bom. Que Deus seja louvado, viu? Pela sua vida, pela sua família. Que todos aqueles que assistiram aqui também tenham sentido a presença de Deus nesse bate-papo aqui tão gostoso, né? Que essas bênçãos sejam estendidas a todas as famílias aqui representadas, tá bom? Nós finalizamos aqui de uma forma muito linda, né? Eu acho interessante, cada capítulo tem aquele início, aquele desenvolvimento e é um ápice e no final acaba sempre grandioso, né? É maravilhoso. Então fica aqui também, né, o nosso incentivo para as famílias continuarem estudando esse livro. Quem não começou ainda, comece e assista com a gente aí essas lives, porque realmente é uma bênção de Deus. A gente sempre aprende mais. Muito obrigada, Dri, por você se disponibilizar, conversar aqui com a gente, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe vocês também com esse ministério, né, de levar essa verdade, né, que é libertadora, né? Conhecer que regem, né, os nossos filhos, tudo que está acima é libertador, né? Que tudo seja para libertação, né? E para leveza e para honra e glória de Deus, né? Que é um Deus da simplicidade, da leveza, da paz e, melhor de tudo, a certeza, né? Ele é o Deus da certeza. Ah, você acha que vai dar certo? Vai dar certo, porque quem disse não erra, né? Se tá com Deus, a gente pode estar sozinho com Deus, a gente é a maioria absoluta. Não é verdade? Deus abençoe ricamente esse trabalho de vocês também. Amém. Que Deus seja louvado. Dri, você pode fazer uma oração para a gente finalizar? Pai querido, amado Deus, nosso Criador, nosso Redentor, obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui conversando sobre assuntos tão importantes. Ó Pai querido, abençoe cada mãe, cada pai que entraram aqui, cada ouvinte, cada professor, cada educador, que tem contato com qualquer mente que esteja em desenvolvimento, e mesmo a nossa mente, né, que ainda está em constante desenvolvimento pela Tua graça. Obrigada, Senhor, e que cada um aqui esteja, assim, firmes na promessa de que, estando contigo, o caminho é certo e o destino é seguro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a regar bem o nosso coração. Rega, Senhor Deus, com Teu Espírito. Trabalhe o terreno do nosso coração e nos ajude a trabalhar também o terreno do coração dos nossos filhos, para que a semente seja bem escolhida, seja plantada e a ceifa seja certa para a vida eterna. Amém. Nós oramos em Teu nome. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Dri. Fica com Deus. E eu quero aqui também deixar o nosso abraço
e incentivo para a próxima live na próxima semana, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!